Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma casa sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás, bem seguro. Este hino nos faz lembrar o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, quer dizer, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isto está escrito
no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 23 ao versículo 27. A casa caiu, a grande Babilônia tem caído, isso está profetizado, porque ela está edificada sobre a areia das coisas terrenas, edificada sobre o ouro, a prata, sobre as coisas efêmeras desta vida. Mas, mesmo estando edificados na rocha, não podemos esquecer que temos um combate. Os ventos vêm com impetuosidade contra ambas as casas. Com a mesma força que ele vem sobre a casa edificada na areia, ele vem também sobre a casa edificada na rocha. A diferença é que está, uma caiu e a outra não. A outra permaneceu sólida, edificada. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo mostra, através de suas cartas e de seu próprio testemunho, que a vida cristã é constantemente uma luta, um atrito da luz contra as trevas, do espírito contra a carne. Ele disse para a igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele fala claramente, explica, e por isso não precisa de intérprete, porque a Bíblia é interpretada pelo seu próprio autor. Ela já é interpretada, ela já é explicada como está escrito. Aliás, foi a maneira que Jesus venceu a Satanás. Foi citando o que está escrito, não interpretando o que está escrito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então ele começa a enumerar, coisa que não precisa de interpretação: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Qual a interpretação que precisamos disto? Aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, está aí a luta, a inclinação da árvore. Se você vê pelo lado que a árvore está inclinada, você logo vê para onde ela vai cair. Está aqui numa montanha, a árvore inclinada naturalmente para baixo. Que lado que ela vai cair? Você ainda vai perguntar? Será que lado que ela vai cair? Na mesma Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, está escrito: porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falando à igreja, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, logicamente, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não vence o combate da carne. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele que não tem o Espírito Santo não pode definitivamente vencer esse combate da carne contra o Espírito. Sabemos que o Espírito Santo usa a arma invencível de Deus, que é a sua palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas vejam aqui, na mesma leitura, na mesma escritura aos Gálatas capítulo 5, em continuação, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Pedro disse: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas é o mesmo que você dizer: contra a força não há resistência. Esta é a força de Deus. É aquela força que Sansão tinha antes de ser vencido pela carne, pelo sexo, pela concupiscência, pelo laço diabólico de uma mulher adúltera. A mulher representa também a igreja. Antes de ser vencido pela igreja adúltera, o evangelho, os pregadores, não podiam estar com seus olhos fechados, arrancados, cegos, guiando as multidões para o abismo. Assim aconteceu com Sansão. Mas ainda bem que na última etapa da sua vida, reconhecendo o seu fracasso, a sua derrota, ele fez uma oração que teve um preço. Ele tinha 7 tranças no seu cabelo. Ele tinha voto. Ele era nazireu, representando justamente os 7 períodos da igreja de Jesus aqui na terra. E que ela perderia a força do Espírito. Ela seria vencida pela carne, como Sansão foi. Mas no fim, ele orou, sabendo que a sua oração tinha um preço que causaria morte. Agora, há uma morte para a vida e há uma morte para a condenação. Ambos, nós, todos que estamos na terra, temos de morrer. Uns morrem para a vida eterna, outros morrem para a condenação eterna. Uns morrem e estarão na primeira ressurreição, enquanto outros morrem e aguardarão a segunda ressurreição, depois do milênio, quando serão julgados no trono branco. Agora notem o preço da oração de Sansão, quando reconheceu, caiu em si, e foi na última era, no último instante da sua vida, é o preço da oração da igreja neste século. Sim, tem que causar morte, morte do eu, morte da carne, morte da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da impureza, da lascívia, morte da inimizade, da porfia, da emulação, da ira, da peleja, da dissensão, da heresia, morte da inveja, do homicídio, da bebedice, da glutonaria, da vaidade, da falta de pudor,
da licenciosidade, morte desse sexo pervertido, exibido ao público, morte da carne, vitória do espírito, mas tem que morrer. É necessário que haja uma matança para que haja ressurreição. É necessário que haja morte para que haja vida. É necessário que haja morte para que haja ressurreição. Para o sol nascer no outro dia, ele tem que se cobrir hoje. Ah, isto é certo, aquilo aponta para uma ressurreição. Você tem que morrer se quiser viver. Você tem que estar crucificado com Cristo, como disse São Paulo. Ele disse, mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas o certo é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para estas coisas. Ninguém quer morrer para o mundo. Ninguém quer morrer para os desejos da carne. E aí estão as coisas avolumando-se cada dia mais, em satisfação à carne. A ciência mundana está em pleno processo à disposição da carne, exclusivamente da carne. Na verdade, um avião transporta homens que levam mensagens do diabo, levam modas terríveis, levam para outros países umas coisas novas, um novo ritmo e uma nova apresentação humana, como aconteceu desde que vieram uns certos jovens da Inglaterra, no Rio de Janeiro, exibiram na televisão. Então daí a pouco nós começamos a ver os moços cabeludos aí na rua. Leis foram usadas para isso, leis que a ciência descobriu, explorou, foram usadas para isso. Trouxeram-nos ali. Outra lei, a televisão os exibiu. E daí a pouco estavam todos cabeludos, como eles se apresentaram, como modelo. Assim também essa roupa sumária das mulheres, a mesma coisa, há leis transmitindo esses conselhos, estas apresentações. Mas vocês fiquem sabendo, senhores proprietários, exploradores destas leis, fiquem sabendo que se vocês quiserem, isto acontecerá. E se não quiserem, vai acontecer do mesmo jeito. Dentro, em breve, Deus vai intervir e vai tomar posse de todas estas leis. No milênio, fique sabendo, vai tomar posse da lei do rádio, da televisão, de tudo, de tudo. Deus vai tomar posse. São João diz que o diabo tomou posse delas. O mundo está no maligno, o cosmos está no maligno, está sob o reino de Satanás, que foi oferecido para Jesus lá no Monte da Tentação. Mas Jesus o rejeitou, porque ele preferiu comprar com o seu próprio sangue aquilo que já era seu, criado por ele. Então o milênio está às portas, porque estamos na hora em que o evangelho verdadeiro tem um preço, preço de morte, preço de sanção. A oração de Sansão teve um preço, a oração de Elias teve um preço, e nós estamos nesta hora. Deus introduzirá o milênio sobre a terra e tomará posse de todas estas leis, pois foi Ele quem as criou. Na verdade, Satanás tem explorado-as para satisfazer a carne da mulher, para satisfazer a carne do homem. Leva cenas sensuais lá a domicílio, sem rejeição alguma das famílias, porque é a satisfação da carne. Mas aqueles que vivem em espírito têm uma outra inclinação. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago fala mais duro ainda. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se a minha mensagem é dura, é pesada, quem suportaria Tiago pregando hoje no rádio? Haveria um lugar, haveria um tempo para São Tiago pregar na televisão para todo mundo, como há cadeias para pregadores modernos de hoje? Ele teria dinheiro para isso? Ele teria espaço para isso? Ele teria um lugarzinho numa lei desta? São Paulo teria um lugarzinho para pregar o evangelho como ele pregou para as mulheres nas suas cartas? Neste século, ele teria um lugar no rádio, na televisão para pregar? Seja pelo preço que fosse? A resposta é esta: não. Não há lugar para você. O seu evangelho é diferente dos demais. A sua mensagem é implicante. Chama Elias para pregar para essa Jezabel casada com Acabe. Chama João Batista para pregar neste século agora e veja se há lugar nestas leis para ele. Estou me referindo a estas leis que conduz voz, imagem, os meios modernos que a ciência tem usado para levar o bem, para que assim ela possa matar com a sua peçonha, com o seu veneno, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não poderia enganar se ela não fizesse bem. Eu vi no jornal o show do trote daqueles que passaram no vestibular. Que contraste com o cristianismo. O jornal estava dizendo cerveja, lama e lágrimas. Revoltas. Uns alegres, outros rolando na lama porque foram aprovados. Beijos sensuais na rua. O trote é este. Eu disse, se esse povo fosse cristão, se isso fosse de Deus mesmo, viria ali aquele grupo de moços que foram aprovados, de joelhos, agradecendo a Deus, cantando glória, glórias e aleluias na rua. Se isso fosse de Deus, estariam orando, o jornal exporia aquela cena tão maravilhosa de moças de mãos postas agradecendo ao Senhor, e jovens cantando na rua, fazendo passeata, louvando a Deus, não na lama. Cerveja, lama, lágrimas, beijos sensuais, porque foram aprovados. Isso é de Deus? Isso é inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Agora eu estou falando o que a Bíblia diz. Posso pregar a Bíblia? Ah, sim, para aqueles que esperam naquele lar, muito além do sol. Muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho a mansão. Ó alma perdida e menos pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, todas as leis. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Porém Jesus Cristo, quem está aprovando... O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Que trocam a sua amizade por luz
luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Este nome, se nós perguntarmos a qualquer pessoa, de qualquer ala evangélica, ela responderá incontinentemente: é Jesus Cristo. Isto nós podemos afirmar sem dúvida alguma. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então qualquer pessoa de crença evangélica responde sem dúvida que este nome é o de Jesus Cristo. Agora, se nós perguntarmos qual é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, então aí já vão ficar um pouco engarranchados. Já vão ficar em dificuldade. O Pai seria Jeová, o Filho seria Jesus, e o Espírito Santo, qual seria o nome dele? Jeová no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo. Seriam duas pessoas, então? Com um Espírito? Aí surge a heresia da dualidade, que o Espírito Santo é apenas um poder, uma força de Deus atuando na terra. Não. Para começar, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E quem cobriu a Maria foi o Espírito Santo. E Deus é Espírito e Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. E se Deus é Espírito, então é Espírito Santo. Seria muito fácil responder que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Sem que o Pai estivesse no Filho, ele jamais seria Senhor. É certo? E Jesus disse: eu vou e venho para vós. Ele estava se referindo ao Espírito Santo.
que habitava com eles, mas logo estaria neles. São João 14:17. Estará em vós. Bom, esta análise não é simplesmente para continuar um tema de unicidade, mas sim para irmos adiante com o mais importante de tudo agora, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Nós cremos perfeitamente que o nome do Senhor é invocado no batismo. Era invocado no batismo lá na igreja primitiva. Durante as eras, isto foi sufocado pela doutrina nicolaíta, balanita e jezabelita. Mas agora, como é o tempo da restauração de todas as coisas, pois se trata de um ministério restaurador prometido por Deus, Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, concluímos que o nome era invocado. Veja o que São Tiago disse no capítulo 2, versículo 7 de sua carta. São Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Só faltou dizer, foi invocado no batismo? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Notemos, irmãos, arrazoemos, como diz a palavra. Como blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo hoje? A ponto de chamar aquele povo do nome. Aquele povo do nome. Oh, que beleza! Nós estamos cantando e pedindo ao Senhor para ter o nosso nome no livro da vida. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Mas antes de tudo é necessário que este nome esteja em nós. Jesus Cristo. Agora, para nós que somos batizados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto não é ainda tudo. O que traz esse nome para nós é o Espírito Santo. No batismo nós o invocamos. O invocamos crendo. E logo recebemos este dom, que gera a fé perfeita na palavra, na mensagem do dia. Vamos ver o que nos fala São João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Liga isto com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que apaga o pecado não é o batismo, não é a água, é o sangue de Jesus Cristo, na verdade. Mas quando um homem tem a verdadeira luz do seu perdão, da remissão de seus pecados, de maneira alguma ele rejeita, ele dispensa que esse nome seja invocado sobre ele.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, Ananias disse para Paulo, o então Saulo: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Como é bonita a concordância das Escrituras. Nos mostra uma outra concordância ao contrário desta? Não seria resistir à palavra de Deus? Mas vamos fixar aqui um pouquinho, meus irmãos, sobre este assunto muito importante. E o que traz o nome de Jesus Cristo em nossa vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na sua igreja, formando o seu corpo místico. Deus não tem três nomes. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é o anjo do Senhor que trouxe o nome. Veja o que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 23, anotem, Êxodo 23, versículo 21, 22. Vamos ler versículo 20 também. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Isso é que eu quero, Senhor. Me leve para este lugar. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque o meu nome está nele. Êxodo 23, versículo 21. Mesmo os teólogos não negam que este anjo é Jesus Cristo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ele é aquele mesmo lugar escolhido por Deus para a correta, para a devida adoração, conforme nós encontramos registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Onde está o sacrifício de Deus? Está agora em você. Em você. E onde está o sacrifício de Deus? Está o nome de Deus. Onde está a esposa, está o nome do esposo. Note isto. Onde está a legítima esposa, está também o nome do seu esposo, do seu marido, não dos seus maridos. Quais dos três é o marido da igreja? Esta ideia de três pessoas é paganismo. A trindade de Deus é o Pai manifestado no Filho, o Pai é Espírito. E o Filho manifestado na igreja, esse é Espírito Santo, a manifestação especial de Deus, ungindo o seu corpo místico. E para isto é necessário que tenha o nome, porque caso contrário não será salvo. E ter o nome não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é somente isto, apesar que não se dispensa isto. Mas é ter o Espírito Santo, cuja evidência é fé genuína na mensagem do dia, na palavra completa, na palavra perfeita. Oh, meus amados, sem este nome não há segurança. Não há segurança de rapto, de arrebatamento. Você não vê como estão preocupados em fazerem mais um prosélito, mais um adepto. Estão preocupados dizendo que é com salvação de almas.
Como pode-se pensar em salvação de almas, sem se pensar em santificação, sem se pensar em justificação, baseando-se apenas em princípios morais? Um homem que tinha tanto princípio moral, muito mais do que muita gente boa de hoje, muito mais do que eu. Nicodemos precisava nascer de novo se quisesse entrar no reino de Deus. Por isso há um hino cantado lá na América. As nações estão em queda. Israel está despertando. Vemos os sinais que os profetas nos anunciaram. Os dias dos gentios, os dias das igrejas denominacionais, já estão contados, e isso com muitos horrores. Voltai, pois, ao seu, vocês espalhados. O dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão desfalecidos por causa do temor, se agarrando às piadas de Hollywood, se agarrando às piadas dos cômicos de televisão e de cinema, se agarrando aos esportes, se agarrando ao evangelho de cura divina, de emoção e de sensação, para ver se foge um pouco da realidade, para ver se ameniza um pouco a tensão que está sobre eles. É como aquele menino que passou assoviando bem alto, a toda altura, no cemitério de noite. Mas por que ele estava assoviando tão alto daquela maneira? É porque ele estava com medo. Assim estão os homens. Não tem o nome. A dama não tem o nome do esposo. Mas o hino continua dizendo: sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção já se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo, a palavra de Deus estão negando que Jesus Cristo é nosso Deus. Diz o poeta: esta geração rejeita a revelação de Deus, porém estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam, e por isso chegaremos onde eles chegaram. O dia da redenção está à mão. O coração dos homens estão falhando por causa do temor. Sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção se aproxima. Meu caminho põe em tuas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Senhor, nesse instante nós deixamos a nossa oração diante do teu altar. Amamos o teu nome, invocado sobre nós. Amamos a tua palavra e anelamos, desejamos, acima de tudo, esse nome em nós, o Espírito Santo da graça. O nome que estava naquele anjo, o meu nome estará nele. O lugar escolhido para adoração, no qual o Senhor fez habitar o seu nome, Jesus Cristo e o seu corpo que é a igreja. Aqui está o sacrifício do Senhor, nesta irmã, neste irmão, que tem se inclinado diante do Senhor, humildemente, confiando todas as suas dificuldades, todos os seus problemas nas tuas mãos, e mais do que isto, todo o seu caminho eterno, confiando na palavra do Senhor, não numa igreja, não em um homem, mas sim na palavra de Deus.
estende as tuas mãos, Senhor, e coloca-as sobre este povo que invoca o teu nome, que invoca o teu Espírito, que pede a fé perfeita nesta hora decisiva em que estamos vivendo. Não estamos assoviando alto com medo da vida, com medo de enfrentarmos o fim. Antes, porém, cantamos alegres e louvamos o Senhor com confiança, porque o Senhor se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus, diz a noiva e o Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo,
em outro nome eu não encontro luz. Sou o caminho que acendo certinho da terra para os céus. Por mim o perdido será conduzido à glória de Deus. Eu sou a verdade de paz e bondade, repleta de amor. E todo que crer em mim há de ter um lar de esplendor. Sou a vida eterna quietida na linda mansão. O morto eu desperto, o errado eu acerto e dou salvação. Ninguém vai a Deus morar lá no céu se não me seguir, pois sou o caminho que acende certinho ao belo porvir.